Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês um pouco mais sobre o cio das cadelas, duração, entre outros assuntos como gravidez. E é isso aí, vou estar esclarecendo aqui algumas dúvidas sobre o cio que muitas pessoas têm. Bom, mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, ativa o sininho de notificação e para quem não for inscrito, se inscreva. Bora lá pro vídeo. Mas antes, roda a vinheta. Bom, gente, entre muitas dúvidas que as pessoas têm, uma delas é quando que a cachorra pode ter uma gravidez. No primeiro cio, se ela pode ter. Bom, gente, eu vou estar explicando aqui. Bom, na verdade, o certo da cachorra engravidar é no terceiro cio em diante. Por quê? Porque assim, que entre o primeiro e o segundo cio da cadela, existem mudanças, existe, como eu vou falar, regulação de hormônios, de preparação, amadurecimento das partes das cachorras e tal. Então não é bom que a cachorra tenha filhote no primeiro ou no segundo cio, porque até mesmo é muito recente, é uma preparação. Que podendo a gravidez ser no primeiro e no segundo cio, pode acontecer de nascer filhotes com malformação, ou pode nascer morto, ou pode nascer doente, ou pode até mesmo afetar a saúde da cadela. Por isso que é bom esperar o terceiro cio em diante para que a cachorra tenha essa primeira cria, ok? O cio das cadelas, eles acontecem de 1 a 2 vezes por ano, no intervalo de 6 e 8 meses. E normalmente esse intervalo é de 6 e 8 meses, podendo acontecer até de 9 em 9 meses. Só que, porém, o que acontece? Também existe o cio silencioso, que é o cio seco, e ele também é conhecido como cio silencioso. Então, o que acontece? Às vezes a cachorra até entra no cio, mas não tem um sangramento. Alguns donos ficam, minha cachorra não entrou no cio, era para ela ter entrado, já fez os 5 meses, os 6 meses, os 9 meses, e a cachorra não entrou novamente no cio. Mas isso pode ser um cio silencioso, ok, gente? A duração desse cio é de 2 a 4 semanas. E os dias mais férteis é de 10 a 17º dia do cio, que a cachorra vai estar mais fértil e pronta para engravidar. No período do cio, a cadela pode estar mais sensível, pode ter comportamentos diferentes, pode ter mudança de humor e pode também não querer se alimentar e ficar mais deitada, mais tristinha. Isso é normal, gente. A mudança de comportamento quando a cachorra está no período do cio é normal. Pode ficar despreocupada que ela pode sim perder o apetite e não querer alimentar, ok? E o período de sangramento é de 2 a 4 semanas. Agora, passando das 4 semanas em diante, já pode ficar um pouco alerta, porque isso não é normal e ela deve estar com algum problema de saúde. Não que ela esteja, mas tem uma chance da cachorra, se ela passar de 4 semanas e continuar sangrando, é melhor que você procure um profissional, que ela pode estar com algum problema de saúde. Questão, como eu disse lá atrás, que existe cio silencioso, isso acontece mais com cadelas idosas, mas também pode acontecer com cadelas novas, mas mais provável em cadelas idosas, que estão com a idade avançada. Então o que acontece? O cio silencioso acontece e o proprietário não vê que a cachorra entrou no cio e começa a preocupar, minha cachorra entrou no cio nesse mês, e acaba que entrou e você não percebeu. E em questão da gravidez, igual eu falei no início do vídeo, vou voltar de novo e dar uma explicação mais
para vocês entenderem melhor. O que acontece? A cadela, ela entra no cio de 5 a 6 meses, 2 vezes por ano. Então o que acontece, gente? Ela pode engravidar desde o primeiro cio, a cadela pode engravidar. É igual a mulher. A mulher, ela sangra todo mês, de 30 em 30 dias. Só que as cadelas têm um intervalo de 5 a 6 meses para poder sangrar, né? Para poder entrar no cio. Já pensou se uma mulher, todo mês que ela tem a menstruação, que ela sangra, se ela engravidasse, como seria a vida de uma mulher? Engravidar todo o período fértil, né? E todo mês que ela menstruar, ela engravidar. Então a cadela é a mesma coisa, gente. Então assim, eu não acho errado vocês querer tirar uma cria, tirar um filhote, desde que não escravize a sua cadela, que isso é covardia, isso é judiar, sabe? Ficar deixando a cachorra ter cria. Muitas pessoas usam esse método da gravidez para poder, por questão de dinheiro, questão de vender filhotes e tal. Isso é um sofrimento, gente. Dê um tempo para sua cachorra. Não é bom que a sua cachorra fica dando cria todo o cio dela, não, que isso é covardia, isso acaba com a saúde da cachorra. E sem contar, foi a Kiara que tossiu ali, e sem contar que é igual eu falei, vocês devem, se vocês quiserem tirar uma cria, não é pecado, gente, pode tirar a cria sim, mas espera a cachorra amadurecer um pouco, pelo menos ter os 3 cios sem ter engravidado, para depois ter a primeira gravidez e tal, né? Para poder ser mais seguro para ela, então, para ela ter uma gravidez mais tranquila, né? O organismo vai estar mais maduro, vai estar mais preparado. Então, não deixa a sua cachorra engravidar no primeiro, no segundo cio, espera do terceiro em diante. E não deixe ela ficar engravidando mesmo depois do terceiro cio. Não deixe a sua cadela ficar engravidando todo o cio, gente, porque isso acaba com a cadela. O mesmo jeito que a mulher sente dor para ter um filho, sente, né, as alterações na gravidez, aquele mal-estar, as cadelas também sentem. Então vão respeitar, gente, uma vida. Não vão deixar as cachorras ficar engravidando assim, viu, gente? E uma outra dúvida que eu vou tirar para vocês é que as cachorras, elas não entram na menopausa como as mulheres. A cachorra, enquanto ela tiver vida, ela vai ter cio, mesmo que não haja sangramento, mas ela terá cio. Então a melhor opção para parar, cortar de vez, é a castração. Bom, gente, então o vídeo foi esse. Espero muito que eu tenha explicado aqui, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês deixem aí no comentário, que eu responderei a todos. E o vídeo foi esse. E é isso aí. E tchau, tchau.